7h45, 7h45, deputados do Paraná se dividem entre críticas e elogios ao ministro Alexandre de Moraes depois da negativa ao pedido de Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos. O ministro do STF rejeitou o pedido do ex-presidente Bolsonaro. Com isso, o político fica, portanto, impedido de viajar para participar da posse do presidente norte-americano Donald Trump. Essa é a quarta vez que o Supremo nega a restituição do passaporte do ex-presidente brasileiro. No despacho, Alexandre de Moraes reforça que não há justificativa para suspender a medida e entregar o passaporte, já que, segundo a decisão do ministro, Jair Bolsonaro continua dando indícios de que pode fugir do país. Moraes frisou que logo após o indiciamento, o ex-presidente cogitou em entrevista a um jornal, que é a Folha de São Paulo, para a gente colocar aqui a informação, fugir e pedir asilo político para evitar eventual responsabilização no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu interesse público no caso. Após o ministro decidir, políticos, então, se manifestaram nas redes sociais, entre eles deputados paranaenses. O deputado federal Stefanes Júnior, do PSD, afirmou que a decisão é uma perseguição e que só mau caráter para concordar com Alexandre de Moraes. O deputado Sargento Faur, do PSD, postou o link de uma matéria com a foto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Abre aspas. Ele escreveu: PGR indicado pelo Lula com certeza não iria opinar de outra maneira. Fecha aspas. Já a deputada Carol D'Artora, do PT, ressaltou que a decisão de Moraes corrobora com o princípio da isonomia e demonstra a firmeza do Poder Judiciário. Ela ainda frisou que ninguém está acima da lei. Após a decisão de Moraes, o ex-presidente afirmou ao programa Faroeste Brasileira que a sua esposa Michele Bolsonaro vai representar a família na posse de Trump. Porém, apesar da declaração, de que ela é quem vai fazer essa representação, os advogados de Bolsonaro decidiram recorrer da decisão do ministro. A defesa argumentou que Bolsonaro nunca descumpriu regras impostas pela Justiça, que ele foi à Argentina para a posse de Javier Milei quando já era investigado. Os advogados pedem ao ministro que reconsidere a decisão e, não sendo esse o caso, que leve então para análise do colegiado competente. Aí pode ser tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal, como pode ser também a primeira turma da Corte. E o que a decisão esclarece, porque a negativa ela já era 100% esperada, é que aos olhos da Justiça parece que a dúvida não era bem o convite, e sim essa situação, agora o embasamento que aparece com o Bolsonaro falando, o ministro falando que o Bolsonaro numa entrevista deu ali indícios, suscitou que poderia pedir asilo em alguma embaixada, deixar o país em relação a isso. Tem chance, Pedroso, da Justiça e do STF mudarem seu ponto de vista a respeito do passaporte de Bolsonaro? Acho que a chance é mínima. É a chance de um raio em céu azul, muito pequena. Pode acontecer. No Brasil tudo pode acontecer. Tudo. Até o passado é mutável. A turma está tentando convencer a gente que aqueles apartamentos cheios de dinheiro não existiram. A gente daqui a pouco está devolvendo dinheiro para delator na época da Lava Jato. Então, chance de alguma coisa acontecer, tem. O Brasil, às vezes, fica de ponta cabeça. Agora, nesse caso, falando concretamente dessa negativa do Jair Bolsonaro viajar para a posse do presidente Trump, gente, é uma maluquice. É uma maluquice. Vocês já viram alguém fala: vou fugir do país, estou com medo de ser preso. Como eu vou fazer para fugir do país? Não, eu vou anunciar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que eu vou para a posse do Trump. Entendi, vai vir. Então você está querendo fugir, mas está anunciando para o mundo inteiro isso. Daí você vai fugir, você vai para algum país que não tem acordo de extradição com o Brasil? Não, eu vou para os Estados Unidos. Não, mas peraí, você vai fugir? Não estou entendendo. Tem cidadania americana? Tem algum instrumento que garanta, como algumas pessoas fizeram quando foram para a Europa, usaram a dupla cidadania para não ser deportados? Não, nada disso. Ele está indo para os Estados Unidos. Esquisito, sabe? É uma paranoia, na verdade, que beira a perseguição. Mas eu lembro que em 2018, o Lula já condenado, na época condenado pelos crimes que lhe atribuíram, ele pode viajar tranquilo, condenado. Ninguém está falando investigado. Condenado, ele pode viajar. Mas talvez no Brasil existam ali 2 pesos e 2 medidas. Espero que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro represente bem, fale dos princípios de liberdade, mas que já está repercutindo mal, Rafaela Moron. O The Guardian já
trouxe a notícia, outros veículos de imprensa internacional estão apresentando essa negativa, porque é estranho. Você tem um ex-presidente convidado, né, de maneira com bastante honra para comparecer à posse do Donald Trump, e tem o pedido negado por uma decisão que as pessoas têm dúvida do porquê. Que ele vai fugir, vai pedir asilo. Por favor, né? O sujeito se apresenta e é o maior líder político do campo da direita no Brasil, aparece liderando pesquisa eleitoral para 2026 e vai fugir. Pois é, o Lula não fugiu. Depois, mesmo condenado, viajou para fora do Brasil, fez ali um tour, inclusive pela África, não fugiu, voltou. É uma liderança política aqui. Sabe, as coisas são muito diferentes dos presos comuns. Mas no Brasil, 2 pesos e 2 medidas, Rafaela Moron. Mas volto a dizer, o Bolsonaro já é um vencedor nesse caso. Mesmo não tendo viajado, ou mesmo não viajando, ele já ganha politicamente, porque consegue expor parte do que acontece e parte de como agem os seus adversários. Medroso, e além do cenário todo que você apresentou, teve ainda a entrevista à Folha de São Paulo, né? Então, ou seja, ele também estaria anunciando num jornal, publicamente, que estaria com esses planos aí de fugir do Brasil, não voltar mais e se abrigar de forma com asilo político aí em uma embaixada qualquer dos Estados Unidos. Cansa, né? Cansa. Essa síndrome que eles tentam pôr de nova fala, né? O Orwell está sendo tomado como manual, gente. Tá sendo dolorido. Eu gosto do livro, mas vamos devagar, né? Vamos devagar. Agora são 7h51. A gente vai conversar lá no YouTube com a nossa audiência em Jovem Pan, Grupo RIC. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para conversar com a nossa audiência aqui do YouTube. Aí a Daniela está dizendo que vem aí uma crise diplomática. Quem mais? O Sérgio Brunello está criticando a decisão, né? Dizendo que isso, na verdade, acaba ajudando até o Bolsonaro no ponto de vista de empatia entre os seus apoiadores, ali, a avaliação dele. Mas é óbvio que gera empatia. Porque é o seguinte, as pessoas não entendem. Vamos trabalhar com os fatos? Vamos trabalhar com os fatos aqui. O Jair Bolsonaro, antes de toda essa investigação, de toda essa confusão, estava onde? Estava lá na terra do Mickey Mouse. Estava lá em Orlando. Tá bom? Se ele quisesse pedir asilo, se ele quisesse ficar por lá ou ir para qualquer outro país, ele não tinha voltado. Não tinha voltado. Daí agora ele anuncia para todo mundo que vai lá para a posse do Trump. Um convite formal do comitê de posse do presidente americano. Mas é isso, a turma acha que isso é um grande plano de fuga, né? Eu acho, enfim, a turma é boa de ficção. Enfim, o duro que a crise diplomática, como a Dani sugeriu, ela já está contratada. Já está contratada porque a primeira-dama chamou um dos principais conselheiros do presidente americano, mandou ele né? Isso mesmo, mandou ele para aquele lugar. Daí, você percebe que o nosso presidente também declarou apoio, né? Não declarou voto, porque não vota lá, mas declarou apoio à candidata adversária, a Câmara. Daí você tem o senador Marco Rubio, que vai comandar as relações exteriores dos Estados Unidos, também não gosta, não topa com a nossa turma que está dirigindo o Brasil. Eles têm um problema sério com a Venezuela, que está agasalhada e ganha cafuné no nosso governo. Pois é, gente, não tem milagre. A gente está se esforçando para fazer dar errado. Daí vocês podem pensar, nesse mundo turbulento a gente vai buscar uma relação comercial com os Estados Unidos? Não, a gente fica pisando no calo da turma por lá. Sabe quem que fatura? Quem que ganha com isso? O Javier Milei. Falei ontem aqui, estão negociando um acordo bilateral, Rafa, passando por cima de Mercosul, dando de ombros nessa situação toda. Vai fazer um acordo bilateral, vai garantir o fluxo de dólares para a Argentina, vai garantir que, inclusive, parte dos acordos que eles têm com a FMI tem um aval melhor. Os Estados Unidos é o principal tomador de decisão naquele fórum, e está tudo bem. Eles estão faturando e a gente chupando o dedo. Por isso que a gente enxerga que o desempenho econômico lá, proporcionalmente, vai muito melhor do que aqui. O Dirceu Enes escreveu que se o Bolsonaro foi a posse do Milei, se quisesse fugir, já teria fugido na avaliação dele. Gente, vamos lá. No Brasil, até traficante meia boca foge. Vamos lembrar aqui, a gente teve presídio de segurança máxima que o pessoal deu olé na polícia. Então, se o Bolsonaro quisesse fugir, fugia. No Brasil só não foge quem não quer.
Porque é assustador que os líderes de facções criminosas sejam soltos. Eu gostaria, inclusive, que eles me contradissessem. Falaram, não, agora vão prender todo mundo. Não vão. Então, assim, se quisesse fugir, tinha fugido. Mas não, o problema não é esse, não é o risco de fuga. O risco é o risco político, que eles não querem ser expostos internacionalmente pelas restrições de liberdade que acontecem aqui. Esse é o pavor. Esse é o pavor. Então, não é a fuga, Rafaela Moron. Talvez seja outra coisa. Os ouvintes também estão colocando lá, né, a questão da alta da gasolina, do café. O café tem dominado o preço do cafezinho ali, muitas vezes, o nosso chat. Tem gente apostando que vai chegar a R$50. Deixa eu bater aqui 3 vezes na madeira, porque eu tomo bastante café. Não tem como. O cafezinho, açúcar, farinha de trigo, queijos, laticínios em geral, eu gostaria que as pessoas me contassem o que do que a gente consome que barateou. Eu não sei. A gente vai voltar para a FM.